Namastê! Seja muito bem-vindo ao canal Quântica. Eu sou o Léo e aqui a gente fala sobre crescimento espiritual. Neste vídeo nós vamos falar sobre o bem e o mal, da maneira como nós estamos acostumados a ouvir, a conhecer, e eu vou explicar para vocês que o mal não existe. Quer entender um pouco mais sobre isso? Então, vem comigo! Pois é, pessoal, esse vídeo a gente está falando sobre o bem e o mal da forma como nós o conhecemos. Mas eu tenho que dizer para vocês que o mal em si, como você o entende, não existe. E eu vou explicar para vocês. Vamos partir da seguinte premissa. Deus. Você acredita que Deus é tudo? Você acredita que Deus fez tudo? E mais do que isso, você acredita que Deus é amor? Se você respondeu sim, você sabe que Deus é tudo que existe, criou tudo que existe e sabe que Deus é amor. Acompanhe meu raciocínio. Pode o amor pensar no ódio? Pode o amor querer raiva? Pode o amor querer vingança? Não. Amor divino é amor. É amor incondicional. Por que eu falo amor divino? Porque nós, seres, nós temos amor. Mas o nosso amor não é incondicional. O nosso amor é motivado por fatores externos, na maioria das vezes. E nós somos pecadores e estamos suscetíveis a erro. E se estamos suscetíveis a erro, nós iremos praticar o mal. Mas o mal, como nós o conhecemos, entre o bem e o mal, ele na realidade não existe. E você tem que se dar conta disso. Veja bem, Deus criou tudo e Deus é amor. Por que se Deus criou tudo e é amor, Deus criaria o mal? Com que motivo? Com que intenção? Então, quando a gente fala, mas o assassino, ele tem mal. Ele não tem Deus dentro dele. Aquele estuprador, ele está do lado do mal. Ele não tem Deus dentro dele. Não. Isso é o que nós, seres, falamos e pensamos. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E se Ele está em todo lugar, Ele está em todo o ser vivo existente. E não só no ser vivo, mas em todo lugar. E Deus é amor. Esse conceito que nós temos do bem e do mal é um conceito que está atrelado aos nossos paradigmas. Nós vivemos sobre um paradigma cheio de crenças das quais nós fomos educados a entender e a aceitar. Várias inverdades, mas todas elas atreladas a este paradigma do qual nós vivemos. E nós estamos por baixo deste paradigma. Você tem as suas crenças que você carrega desde os seus 6 anos de idade, eu tenho as minhas. Cada um de nós tem as suas próprias crenças. Do momento em que nascemos até completar 6 anos de idade, é impossível para um ser, no caso o ser humano, é impossível para um ser entender a existência do bem, do mal, daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. É impossível entender estas crenças que estão embutidas no paradigma. Mas a criança vai absorvendo tudo que está ao seu redor, tudo de experiência da qual ela é submetida, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela vê, tudo. E aí ela fica imersa nesse paradigma que nós estamos, do qual, como eu falei, existem N crenças, todas elas criadas apenas para fazer o nosso controle, para controlar o nosso desejo, para que a massa, de uma maneira geral, torne-se escrava. Porque na realidade mesmo, o bem e o mal, como nós aprendemos a entender Deus e o demônio, que seja, não existe. Não existe. E ainda que você não acredite nisto, é assim que é.
O que existe é apenas o bem. É Deus. Ele, onipresente, onipotente, onisciente, amor incondicional. É só Ele que existe. O mal? Não, o mal não existe. Mas existe a maldade. Existe a negatividade. Existem os pensamentos negativos. Existe aquilo que se afasta da presença de Deus. Mas não é Deus que se afasta de nós. Nós, cada um de nós, eu, você, nós temos o nosso livre-arbítrio, dado por Deus. Por quê? Nós temos a opção de escolher entre seguir a Deus ou não. Então, algumas pessoas acreditam cegamente que existe a vingança de Deus, que Deus vai se vingar caso você, filho de Deus, não tenha feito algo à vontade dele. Não existe isso. Eu digo para você, não existe isso. Deus não é vingativo. Deus não se vinga. Deus não briga. Deus não castiga. Nenhum destes conceitos que são atribuídos a Deus e que são conceitos negativos cabe a Deus. Nenhum. A única coisa que pertence a Deus é o amor incondicional. Deus é amor incondicional. Só isso basta. Nada de negativo cabe na mesma frase que Deus. Deus é amor, gente. Ao nos afastarmos de Deus, é que nós mesmos criamos tudo aquilo que acontece com a gente. Coisas negativas, problemas, falta de saúde, falta de dinheiro, nenhuma prosperidade. Então, quando a gente se afasta de Deus, a gente está trazendo para a gente tudo que há de negativo no universo. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus nos fez para ter vida em abundância. Deus nos fez para ter de tudo do bom e do melhor. Mas nós temos que querer ter Deus com a gente. E mais do que isso, nós temos que querer estar em Deus. Porque Deus jamais esteve fora de mim. Deus jamais esteve fora de você. Assassino, estuprador, ladrões. Deus nunca saiu de dentro de nenhum deles. Nunca. Deus sempre esteve em cada um deles. O livre-arbítrio deles, o livre-arbítrio de cada um, é que faz com que a pessoa não peça por Deus, não queira por Deus. E é lógico, ou é o Deus ou é o mundo. E o mundo, isso que nós temos ao nosso redor, é pura matéria, é pura energia negativa. Você tem que entender que Deus jamais iria criar o mal. Não tem como isso. Não existe o bem e o mal. Não da maneira como nós fomos sumariamente obrigados a entender. Aprendemos desta maneira. Você vai para dentro de uma igreja católica e você diz que não existe o bem e o mal, vão te rechaçar. Vão te rechaçar. E veja bem, lá dentro da igreja católica, as pessoas deveriam praticar o quê? Aquilo que elas aprendem lá, que é o bem. Mas há discriminação, há separação. E eu dei um exemplo, tá? A igreja católica, eu dei um exemplo. E eu dou este exemplo porque eu venho da igreja católica. Eu não posso falar pelas outras religiões, mas eu sei que é igual. Uma coisa é você falar e a outra é agir da forma como você fala. Eu já ouvi de muitas pessoas que eu, Léo, tenho que assistir aos meus vídeos e começar a praticar aquilo que eu falo. Você que sabe que falou isso para mim, realmente eu tenho que começar a praticar aquilo que eu falo.
Mas eu sou pecador. Eu erro. Eu não sou perfeito e nem quero a perfeição. Eu estou atrás de um caminho que me torne cada vez melhor. Se esse meu melhor no topo for a perfeição, então eu estarei muito próximo de Deus. E eu acho que é isso que todos nós queremos, estar cada vez mais próximos de Deus. Então, quando você chega para mim e fala, você deveria ouvir e assistir aos seus vídeos e praticar mais, ou pelo menos praticar, seguir o que você fala, eu concordo com você. O que eu passo para vocês nos meus vídeos é o que eu aprendo na prática. E como eu disse, eu não sou perfeito e não tenho a intenção de ser perfeito. Eu estou num caminho, trilhando um caminho do qual eu pretendo me tornar uma pessoa melhor. Mas é um caminho árduo, um caminho longo. Então, ainda hoje, eu cometo erros. Mas, se eu olho para o Léo lá de trás, o Léo de, 2, 3 meses atrás, e coloco um do lado do outro, eu vejo que o Léo lá de trás é outro, não existe mais. Não existe mais. Muita coisa eu venho aprendendo com a física quântica, com a mecânica quântica. E tudo aquilo que eu passo para vocês, eu antes procuro saber, é ou não é verdade. Eu não venho aqui apenas falar besteira para vocês. Mas o bem e o mal, como nós os conhecemos, como nós fomos bitolados a entender Deus e o diabo, não, isso não existe, de fato não existe. E esta é uma conclusão que você chega se você usar um pouquinho só de inteligência, porque você sabe que Deus criou tudo que existe. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que existe. E sabe também que Deus é amor. Mais do que isso, amor incondicional. Pensa um pouquinho. Cabe ao amor inventar o ódio? Cabe ao amor inventar o mal? Não. É como num quarto escuro. Um quarto escuro do qual você entra e não enxerga nada. Mas ele no meio tem uma luz que acende. Essa luz começa a irradiar para o quarto todo. Essa luz é Deus e o seu amor infinito. Se você se afasta desta luz, se você não quer essa luz, você entra na escuridão. Aí você começa você mesmo a criar o mal, mas não que o mal exista. Você começa a criar o mal. O conceito, ele parece ser um pouco complicado de entender. O fato de eu vir aqui e dizer que não existe o bem e o mal da forma como nós o entendemos, pode fazer com que você desacredite de todos os meus vídeos e não queira mais assistir. Mas eu te peço o benefício da dúvida. Pensa, Deus é amor e é amor incondicional. Por que é que ele iria criar o mal? Para quê? Com que objetivo? Para nos vingar? Para se vingar da gente? Não, Deus é amor incondicional, lembra? Amor incondicional. Sabe o que significa isso? Significa que é amor, 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 fluindo 24 horas por dia, sem cessar e sem ver a quem. Amor incondicional. Não cabe ódio, não cabe o mal, não cabe a maldade no amor incondicional. Então, Deus não criou a maldade, Deus não criou o mal. O mal é aquela vela apagada que nós mesmos criamos e atraímos para nós energias e forças negativas. É lógico que existem forças voltadas para o mal, para fazer o mal. Existem pessoas que fazem o mal sem perceber. Pessoas vingativas que não percebem e se vingam de outros. Existem pessoas que realmente fazem e desejam o mal. Mas lembra que eu já falei? Tudo aquilo que você pensa, você cria, desde que você esteja em sintonia com o que você sente, tá? Eu sempre falo,
Aquilo que você pensa, você cria, mas é um pouco mais profundo. Não basta apenas pensar e achar, sentado na poltrona assistindo televisão e tomando uma cervejinha, que as coisas vão acontecer. Não. Quando você pensa, você está jogando eletricamente uma energia, uma onda, uma frequência que vem do seu cérebro. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. O nosso cérebro, ele tem duas metades. A parte consciente, nossa consciência, e a parte do subconsciente. A parte da consciência é tudo aquilo que você faz de forma consciente. Ela é apenas 10% do seu cérebro. 10% do seu cérebro. O restante, os 90% restantes, estão atrelados ao subconsciente, com funções autômatas, como por exemplo, a digestão, a respiração e tudo mais que você nem percebe, mas acontece. É lá que tem também a criatividade, é lá que ficam as memórias de longo prazo. O nosso cérebro é 10% nossa consciência, 90% o nosso subconsciente. Porém, veja bem, tudo aquilo que nós pensamos acontece de uma maneira elétrica. O nosso pensamento é uma onda elétrica. Pode ser medido. A frequência pode ser medida. Existem aparelhos que fazem isso. Porém, o nosso coração também emite uma descarga elétrica. Presta atenção no que eu vou dizer. 60 vezes mais poderosa do que a descarga elétrica de um pensamento. 60 vezes. Coração. E tem mais. O nosso cérebro é apenas descargas elétricas. Nosso pensamento é elétrico. Só isso. O coração, além da parte elétrica, que é 60 vezes maior, mais poderosa do que as ondas cerebrais, também tem o eletromagnetismo. O que é isso, Léo? Manda, volta. Manda, volta. Lembra do ímã? Joga, traz de volta. O nosso coração é 60 vezes, eu vou repetir para você entender, 60 vezes mais poderoso como descarga elétrica do que o nosso cérebro. E ainda tem mais, o nosso coração é eletromagnético. Ele tem um eletromagnetismo. E a força é entre 5 e 6 mil vezes maior do que a força de um pensamento. Então, quando eu falo, você pensa, você cria, coloca ali uma vírgula. Desde que você esteja em sintonia com aquilo que você sente. Não basta pensar para criar. Não basta pensar e sentar na poltrona com a cervejinha, vendo televisão e esperar que as coisas aconteçam. Não. Você tem que sentir. Você tem que acreditar que aquilo é verdade. Que aquilo que você deseja, com o cérebro, com o pensamento, já aconteceu. É o que eu já te falei em outro vídeo. Você acredita naquilo que é, antes de ser, sem ser, sabendo que é. Emite o pensamento, emite aquilo que você quer. Pensa naquilo que você quer criar. Sinta aquilo como sendo uma verdade. Aí funciona mesmo, certo? Então, todas as vezes que eu falo nos meus vídeos anteriores, aquilo que você pensa, você cria, aquilo que você manda para o universo volta para você, está correto neste sentido. Você pensa e você cria, desde que você mande para o universo, para ele voltar para você. Mande emoção para o universo, acreditando que é. Então esse conceito, voltando ao conceito do bem e do mal, esse conceito do bem e do mal, que está atrelado a este paradigma do qual nós fazemos parte, cada um de nós foi bitolado, foi forçado a acreditar, e assim é como é. Não adianta eu tentar explicar isso para uma pessoa que é cabeça dura e que seja bitolado e não consiga olhar para os lados, porque não vai entrar. E não é por conta da pessoa, é por conta do paradigma do qual essa pessoa está atrelado. É o paradigma que nós vivemos. E que controla tudo, né? Não controla só a nossa vida emocional, física, o que pensamos e acreditamos. Controla
Tudo, 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 absolutamente tudo. Mas, voltando, o bem e o mal, como nós o entendemos, não existe. Comece a acreditar nisso. Não existe. O que existe é o afastamento da própria pessoa do bem. E quem é o bem? Deus. E Deus está onde? Em todo lugar, onipresente. Está em mim e está em você. E por mais que você diga o assassino, o estuprador, o ladrão, eles não têm Deus. Eles têm Deus, sim. Deus é onipresente. Onipresente. Presente em todo o lugar. Todo lugar. Inclusive no assassino. Inclusive no estuprador. A diferença é que eles, com o livre-arbítrio, optaram por não deixar que Deus atue na vida deles. Porque a partir do momento que deixa, resolve. Então, voltando, pela última vez, pessoal, o bem e o mal, da forma como nós o conhecemos, não existe. Só existe o bem. E a ausência do bem permeia a criação de pensamentos negativos, e o pensamento negativo, atrelado com aquilo negativo que nós sentimos, cria todo esse mar de negatividade e coisa ruim que nós chamamos do mal. Ok? Pensa nisso. Você que é líder numa igreja, seja ela qual for, você que é um teólogo, você que é de uma religião, pensa nisso. Você que acredita cegamente em Deus, por que você vai acreditar que existe o mal se você sabe que Deus é amor incondicional? E não cabe o mal dentro do amor incondicional. Não cabe o mal dentro do amor incondicional. Fim de papo. Mesmo que você não acredite, é assim que é. Ok, pessoal? Então esse vídeo eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa para você, ou que eu pelo menos tenha colocado uma minhoquinha na sua cabeça para você pensar. O nosso mal hoje é não pensar. É apenas receber as informações e não pensar sobre essas informações que a gente recebe. Por isso eu sempre falo, não acredite em mim. Eu sou pecador, eu erro. E eu posso interpretar de uma maneira errada. Não acredite em mim. Faça você. E para você, você e você, cada um de vocês sabe exatamente de quem eu estou falando. Os meus vídeos, eu mostro o meu crescimento espiritual. Isso não significa que eu sou Buda, nada disso. Não sou e não pretendo ser tão cedo. Mas eu quero melhorar espiritualmente. E aquilo que eu aprendo e que eu começo a praticar, eu mostro para vocês. Principalmente, eu coloco em prática. Eu realizo a prática daquilo e coloco para vocês. Eu fiz, eu experimentei. Por isso eu digo, não acredite em mim, faça você mesmo. Este é o canal Quântica. Eu sou o Léo e aqui a gente fala sobre crescimento espiritual. Namastê. Fique bem.